Estamos ao vivo aqui no Instagram, né? Mais um nosso podcast Start Med, o nosso Start Talk. Estamos hoje com grandes convidados aqui, meus amigos, né? Que a gente vai falar de um assunto pesado aqui hoje. O Dr. José Wilson prometeu que vai abrir tudo aqui pra gente. Vai levar, né? Da gente sair dos 4 até os 6 dígitos aqui hoje. E vamos saber desse progresso dele aí, da carreira. E quero que você apresenta aí, Zé. Fala um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Dr. José Wilson. O Gabriel é acadêmico, a gente já tem uma amizade aí há algum tempo. Eu sou cirurgião plástico, formei aqui na mesma faculdade que os meninos estão se formando aí, que estão fazendo a faculdade deles. E depois que eu me formei, eu fui para a área da cirurgia plástica, né? Hoje eu trabalho em Paracatu, atendo Paracatu e região. A gente vai falar um pouquinho aí sobre esse crescimento dentro da medicina, como que é o pós-faculdade aí, esse desenvolvimento, investimento, crescimento de carreira. Vamos sanar algumas dúvidas aí. Quem tiver alguma dúvida pode estar mandando para a gente aí, que a gente vai esclarecer para vocês aí. Temos 1 hora de bate-papo aí para isso. Perfeito. Mas uma gestão de carreira, né? Para falar a verdade, as habilidades médicas para chegar até lá. E a gente tem aqui também meu parceiro, meu amigo Gabriel, meu xará, né? Gabriel, se apresenta um pouquinho pra gente aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, doutor Zé. Boa noite. Eu sou o Gabriel Araújo, sou acadêmico de medicina também, assim como o Gabriel Oliveira. Estou no 10º período e a gente está aqui para conhecer melhor, né, a carreira do Dr. José também, tirar nossas dúvidas, né? E estou aqui também para contribuir com vocês no que precisar. Perfeito. E eu sou, né, Gabriel Oliveira, sou fundador já do Start Med. Criei essa ideia já há algum tempo com meus amigos que estão aqui hoje comigo, o Thiago e a Elisa. E a gente vai ver a história do Dr. José Wilson, o que pode colaborar para a gente nesse início de carreira, né? O que pode contribuir com o nosso desenvolvimento e que o pessoal possa tirar, né, esse crescimento que você teve, pode tirar de dúvida para encurtar o caminho deles em algumas coisas, né? E, Zé, já quero começar já aqui o podcast perguntando para você como é que foi a sua primeira presença, assim, como é que foi o seu contato depois que você formou com a medicina mesmo, o que você esperava? Então, Gabriel, eu acho que todo mundo fica com essa ansiedade, né? Todo mundo que está na faculdade tem essa ansiedade de formar logo e poder trabalhar de forma remunerada, né? Porque na faculdade a gente já trabalha, querendo ou não, a gente já no internato a gente já está atendendo, a gente já está lidando com o público, né? Mas de forma remunerada após a faculdade, né? Eu acho que os atendimentos de urgência, às vezes PSF, às vezes algumas clínicas de medicina do trabalho, algumas coisas mais básicas, são sempre a nossa porta de entrada, nosso contato com a medicina, né? Tem muita gente que já termina a faculdade e vai direto para a residência e que às vezes não passa por essa questão de trabalhar antes da residência, né? Mas muita gente trabalha durante a residência também. Muita gente necessita desse dinheiro que vai ganhar nos plantões ali à noite, nos plantões de finais de semana, mesmo recebendo a bolsa da residência, porque a gente sabe que a bolsa da residência às vezes ela não é suficiente para sanar todas as nossas necessidades, né? A bolsa ela tem um valor limitado e às vezes a gente precisa complementar isso com algumas coisas, né? Meu maior refúgio depois que eu formei e durante o tempo que eu fazia residência eram os plantões. Eu acho que é a realidade da maioria, são os plantões. Então, os atendimentos de urgência são os lugares que a gente acha mais vaga para trabalhar. São locais que você precisa ter muita responsabilidade, que você vai lidar com pacientes graves, que você pode pegar de tudo que você imaginar, né? Então, você vai pegar muita coisa que às vezes você nem teve tanto contato durante a faculdade. Então, eu acho que você precisa ter uma preparação para isso, tá? Eu acho que isso é importante para você tornar a sua vida mais fácil durante esse tempo que você está dando plantões. Eu acho que a vida de plantão, eu acho que ela tem que ter um tempo de início e um tempo de final, tá? Eu acho que não dá para você viver de plantão a vida toda. É muito cansativo, é muito exaustivo, te consome muito. Você pode até fazer um plantão ou outro por questão de gosto, mas não vai ser o seu dia a dia, porque viver o dia a dia de plantão é muito pesado, né? Então, eu acho que você tem que se preparar para isso, para ter uma tranquilidade enquanto você está dando plantão, para você ter capacidade de lidar com tudo que chegar,
mas você tem que se preparar também para saber o momento de encerrar a sua vida de plantões. Então, você, durante aquele tempo que você está ali dando os plantões, fazendo seu aprimoramento como médico, eu acho que você já tem que estar se preparando para num determinado momento você falar assim, opa, a partir de tal data eu quero reduzir meus plantões, eu quero parar com os plantões e vou viver de outras coisas dentro da medicina, de outros tipos de investimento ou de outras funções dentro da medicina, né? Que seja procedimentos, que seja só consultório, que seja outras áreas fora da medicina, mas eu acho que a vida de plantão ela não pode ser uma programação para a vida toda. Eu acho que ela tem que ter um limite aí. Perfeito. Né? E a gente sabe que é muito complicado essa questão, né? Acho que eu o Gabriel ali, que a gente está nesses últimos anos de faculdade, a gente sempre vem essa dúvida mesmo, se eu já vou sair, se eu já vou entrar direto na residência, né? A gente sai de um estilo de vida completamente diferente e já cai na vida que você vai receber um salário. E a gente sabe que, por mais que, né, comparando com as outras... os outros trabalhos, né, com as outras profissões, é um salário muito bem remunerado se você for ver logo de cara. Claro. E isso assusta. O problema é esse. Como é que você passou por isso? Depois eu queria escutar o que o Gabriel acha disso aí também. Mas como é que foi essa transição para você? Porque se você entrou direto, qual que é seu conselho, qual que é a sua opinião quanto a isso? O que você acha que deve entrar? E quando que é o momento certo? O que a pessoa deve fazer se ela já está no plantão? Porque ela tem que se programar, né? Não adianta estar lá na frente e do nada parar, né? Eu falo assim que a vida pós-faculdade, quando você começa a dar os plantões ali, ela te engana muito fácil, né? Porque a conta é simples, um plantão R$1.000, certo? Você deu 10 plantões, R$10.000. Para quem está acostumado a viver com às vezes 1.500, 2.000 por mês, isso depende muito do quanto que você tem de mesada, quanto que seu pai consegue te mandar por mês, mas a realidade da maioria é isso. Você está acostumado a viver com 1.500, R$2.000 por mês e a conta começa a ficar muito fácil. Eu dei 10 plantões, não, mas eu consigo fazer 20. Aí você faz 20 plantões, R$20.000. A questão é que há 10 anos atrás o plantão custava R$1.000. E há 10 anos atrás o salário mínimo era metade do que é hoje. Então, há 10 anos atrás, um plantão pagava 2 salários mínimos. Pagava 2 salários mínimos. E hoje em dia um plantão paga um salário mínimo. Ou seja, tudo vai encarecendo, tudo vai aumentando o preço, e o preço do plantão é o mesmo há 10 anos, pô. Entendeu? Então a gente tem que se atentar para essa realidade e entender que a gente tem que ter foco. Eu acho que tudo que você vai fazer é foco. Se o seu foco é ser cirurgião plástico, igual o meu era, eu falei assim, eu vou dar plantão, porque eu formei em dezembro e minha residência começa só em março. Então, peraí, eu vou me matar esses 3 meses aí, porque eu preciso comprar roupa, eu preciso trocar o carro, eu preciso ter dignidade. Com certeza. Né? Você merece também, né? Você tem que se pagar um pouquinho. Porque a faculdade, ela né, é uma situação meio complicada, porque a faculdade, a mensalidade é muito cara, o gasto é muito alto, ela é integral, não tem como você trabalhar, então você acaba ficando muito dependente de pai e tudo mais, e de bolsa às vezes, então isso você fica ávido por querer ganhar dinheiro e melhorar a sua qualidade de vida, né? E aí, nesse meio termo, tem muita gente que se perde. Às vezes passa na residência e fala assim, não, eu vou continuar nessa vida que eu vou juntar mais um pouco de dinheiro, que não sei o quê. E muita gente nessa questão de se ludibriar com os plantões perde o foco. Eu acho que foco é muito importante. Se o seu foco é ser alguma coisa que não dependa da residência, beleza. Não tem problema você ser um médico sem residência. Você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer uma especialização, nada contra. Desde que você estude e seja bom no que você faça e tenha propriedade. Faça o que você saiba fazer, entendeu? Mas que você tenha foco nisso, né? Se o seu foco é ser tal especialista, se o seu foco é trabalhar com tal área dentro da medicina, siga seu foco e vá atrás disso. Você pode até dar um plantão para sobreviver, mas você não pode deixar os plantões te tirarem do seu foco. Eu acho que o mais importante é isso. Então, quando alguém me pergunta, Zé, termina e entra direto para a residência? Peraí, você tem certeza que você vai querer fazer uma residência? O seu foco é se tornar um médico que depende de uma residência, então termina e entra direto, pô. Perfeito. Isso é foco, entendeu? Ah, mas eu tenho dívidas para pagar, eu tenho não sei o quê. Você vai conseguir pagar essas dívidas, você vai conseguir trabalhar, pode não sobrar muito todo mês, mas se você tiver foco, você consegue conciliar as duas coisas. Perfeito. Entendeu? Então eu acho que a palavra final é foco no que você quer fazer. O meu foco era ser cirurgião plástico. Então eu terminei a faculdade, trabalhei até março, que era quando começava a residência. Entrei na residência, continuei trabalhando, trabalhei
durante a minha residência de cirurgia geral toda, durante a residência de cirurgia plástica toda, e hoje eu trabalho exclusivamente como cirurgião plástico. Perfeito. Ótimo, acho que não restou dúvidas, né? Mas eu queria escutar um pouquinho do Gabriel, a visão que ele tem ali, ele está presente ali, né? Ele convive todo dia com o meio acadêmico, eu também, mas eu queria escutar um pouquinho do Gabriel dessa relação, o que ele já tem de opinião sobre isso, o que já tem calculado em cima da cabeça dele, porque eu sei que o Gabriel já estuda sobre essas questões e também tem um foco já bem definido. Certo. Eu pretendo entrar na residência médica em psiquiatria quando eu me formar. E o Dr. Zé falou de uma coisa aqui que é muito importante, que é o foco, né? O foco. Só que, aliado ao foco, eu acho que a gente tem que ter uma organização. A gente tem que ter um processo bem organizado para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Não adianta nada eu deixar para o último momento para eu poder pegar as matérias que são importantes, para eu poder passar na residência médica que eu desejo. Então, aliado ao foco que a gente tem que ter durante todo o nosso ensino, né, durante o nosso aprendizado durante a faculdade, eu acredito que a gente tem que ter uma organização tanto relacionada com a matéria, também com aquilo que a gente deseja alcançar. Perfeito. Então, esses dias eu estava lendo um livro que falava sobre uma teoria que chama Teoria das Janelas Quebradas. Eles colocaram 2 carros em ambientes diferentes, em bairros diferentes dos Estados Unidos. Um bairro pobre e um bairro rico. O carro que foi colocado no bairro pobre rapidamente foi depedrado, tudo foi saqueado dele e levaram até as rodas do carro. Enquanto que o carro que foi colocado no bairro rico permaneceu do jeito que ele ficou, do jeito que eles deixaram ele lá. Em um certo momento, um dos pesquisadores foi lá e quebrou uma janela desse carro que estava no bairro rico. A partir desse momento, com essa janela quebrada, o carro também foi depredaado, assim como no bairro pobre. Isso mostrou que a desorganização gera desorganização. Então, se a gente não tem um ambiente organizado, se a gente não tem o nosso ambiente tanto físico como o nosso ambiente mental organizado, a gente vai ter mais dificuldade para chegar nos nossos objetivos. Então eu acredito que isso deve vir não só do momento que a gente passa na residência, isso deve vir prévia à residência, deve vir já durante os nossos anos de faculdade. É uma preparação, porque na verdade, para você ter uma ideia hoje vamos falar assim, da maior prova de residência do estado de Minas Gerais, que é o PSU. Ela tem um currículo que, se você entrar na faculdade e não começar a construir esse currículo desde o primeiro ano de faculdade, você não vai chegar no final da faculdade com um currículo nota 10. Entendeu? Essa que é a questão. Então tem cursos, tem estágios, tem proficiência em inglês, então tem várias coisas que você precisa ir se preparando durante a faculdade para quando você chegar naquele momento você prestar a prova, mas você tem um currículo que vale 10% da prova. Entendeu? Perfeito. Então isso também é uma forma de preparação. A gente tem cursinhos preparatórios para você passar na prova da residência. Então acho que toda essa preparação é importante, né? Acho que a faculdade ela é um ambiente que ela te dá a oportunidade de aprender, te dá a oportunidade de curtir, te dá a oportunidade de ir para festas, mas é aquela questão, se você tem seu foco, você vai baseado naquilo ali. Seu foco é fazer uma residência, você vai prestar a prova do PSU, você tem que se preparar para ela. Né? Com certeza. Não, eu não vou prestar a prova do PSU, mas eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer alguma coisa. Beleza, mas você precisa se preparar para aquilo que você quer fazer também. Com certeza. Né? Hoje, eu acho que alguns acadêmicos que já decidiram a área que querem trabalhar, já podem começar a gerar conteúdo sobre isso. Né? Então, se ele tem um embasamento, se ele lê um artigo e achou alguma coisa interessante, ele tem capacidade de postar. Opa, achei um artigo aqui, por exemplo, você está falando de psiquiatria. Achei um artigo aqui associando tal tipo de hábitos de vida podem levar a um quadro de depressão, por exemplo. Então, se você achou um artigo bacana que ele tem embasamento, você já pode começar a gerar conteúdo sobre isso. Isso já vai começar a fazer sua rede social ser seguida por pessoas que têm interesse naquele assunto. Perfeito. Você já está gerando conteúdo na sua área antes mesmo de ser profissional daquela área, desde que você tenha embasamento para isso. Não é coisa da sua cabeça. É um artigo que você achou, é um profissional gabaritado na área falando, você pode postar um vídeo, você pode postar o que você quiser para começar a gerar conteúdo. Eu não tinha essa consciência na época que eu era acadêmico. Eu comecei a gerar conteúdo depois Muita que eu gente não cirurgião tem, plástico, né? Entendeu? Então,
Durante toda a minha vida acadêmica, durante toda a minha fase de residência, eu não produzia nada de conteúdo, entendeu? Mas eu já poderia estar me organizando para produzir conteúdo desde a minha área, da minha vida acadêmica. Perfeito. Isso já geraria um engajamento muito maior. Quando eu estivesse terminando minha cirurgia plástica, eu já tinha pessoas ali que me seguiam, que já consumiam o meu conteúdo e que eu já passava uma certa credibilidade para elas pelo conteúdo que eu estava postando ali. Perfeito. É a questão que na faculdade tem certos skills, certas habilidades que você não vê, né? É uma coisa que às vezes, até o Gabriel vai estar concordando comigo, a faculdade não te mostra questão de investimento, não te mostra, não fala nada sobre marketing, sobre sua brand, sobre fortalecimento de marca. Né? Eu acho que é uma coisa que falta muito e você só vai aprender esses skills quando realmente bate a necessidade. Eu acho que o aluno, principalmente, não sabe lidar com o seu dinheiro. Até porque essa questão de organização, quando você sai, sair dali vou receber, sei lá, 30 mil por mês, 20 mil por mês. Você que estava acostumado a não receber nada, você vai receber aquilo, você vai pirar. Se você não tiver uma gestão já de capital, alguma coisa previamente antes, você não vai se organizar, vai perder aquilo tudo lá e no final você vai ter o quê? Né? Não vai conseguir nem focar. Eu acho que igual o Gabriel falou aqui, eu acho que se a sua organização ela já começa no berço ali, né, no início da sua faculdade, você já consegue se organizando durante a faculdade, isso é muito mais, você vai ter um início de carreira muito mais tranquilo, entendeu? Você vai evitar passar por algumas coisas que te desgastam, que fazem você perder tempo, que fazem você perder o foco, entendeu? Então, eu acho que essa preparação que ele falou é muito importante, sim. E eu acho que falta a faculdade passar esse tipo de orientação para os alunos. Eu acho que isso tem que ser começado a ser falado, entendeu? Tem que ser começado a ser discutido isso com os alunos, essa preparação de carreira, entendeu? Perfeito. Eu acho que isso é importante, sim. É o que a gente está falando aqui hoje. Com certeza. E então, um dos skills assim, que você pegou para essa alta performance, para o seu crescimento pessoal, que eu acho que eu te acompanhei muito, né, desde o início aí, é a questão do marketing. Você está investindo em marketing. Eu queria ver, então, você falou que criou essa necessidade só na residência. Só que vários médicos também não tem essa ainda. Está vindo agora porque está realmente caindo a necessidade. Claro. Tá? Depois eu até escutar o Gabriel sobre essa questão, que ele tem a visão, mas me conta aí como é que você começou, como é que você viu a necessidade realmente disso e por que você resolveu investir nisso. Então, eu fiz a minha residência fora de Paracatu, né? Eu fiquei 5 anos fora de Paracatu, eu fiquei 5 anos sem contato com a população, porque durante a residência o seu tempo é muito curto, então eu trabalhava fora, eu fazia residência fora, e eu não tinha nenhum tipo de divulgação do meu trabalho fora, eu era residente, mas eu já trabalhava com cirurgia plástica diariamente, né? Apesar de ser residente, a residência é praticamente prática, é você operar todos os dias. Então, na minha residência de plástica, por exemplo, a gente operava cada residente mais ou menos uma média de 400 cirurgias ano. Sim. São 3 anos de plástica, mais 2 anos de geral, né? Então, quando eu decidi que eu ia retornar para Paracatu, eu falei assim, eu tenho que arrumar alguma forma de chegar em Paracatu e divulgar que agora existe um cirurgião plástico em Paracatu, atendendo e morando em Paracatu. Não é um viajante que vem uma vez por semana, uma vez por mês para atender os pacientes e vai embora. É alguém que vai ficar fixo na cidade, que vai dar assistência para a cidade e que vai estar atendendo a cidade e a região. Né? Perfeito. Que até então a região tinha uma carência muito grande de cirurgião plástico. Né? Paracatu, João Pinheiro, Naí, Cristalina. Né? Então todas as referências eram para fora. Uhum. Né? Então o pessoal de Paracatu ia para Patos de Minas, para Brasília. Então eu preciso achar uma forma de divulgar isso. Preciso achar uma forma de passar credibilidade. Ninguém me conhece. Eu estou chegando como cirurgião plástico, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe como é meu trabalho. Eu preciso achar uma forma de divulgar conhecimento, de passar credibilidade. Preciso achar uma forma de mostrar resultados, né? E mostrar que eu estou presente aqui. E aí, uma das formas que eu achei, o marketing, eu acho que ele te ajuda muito nisso. O Instagram é uma ferramenta muito boa para te ajudar. O Google é uma ferramenta que todo mundo usa, então sim, pesquisar no Google e achar seu nome já é uma abertura que você dá muito grande para as pessoas te conhecerem ali, entendeu? Então a gente criou o site, divulgação no Google, Instagram e começamos a postar conteúdo e as pessoas começam a consumir esse conteúdo e começam a te procurar, né? E a pessoa começa a colocar na balança, opa, até então eu ia para Patos para poder fazer uma cirurgia lá, mas tem um cirurgião plástico aqui, será que não vale a pena eu ir lá conhecer ele? E aí é aquela questão, não adianta você vender uma imagem no Instagram e quando a pessoa te conhecer pessoalmente, você não entregar a mesma imagem que você está vendendo, né? Então não adianta você
falar que você tem conteúdo no Instagram e a hora que a pessoa chegar no seu consultório, você não tem conteúdo para passar. Com certeza. Então, da mesma forma que você entrega ali na rede social, você tem que entregar pessoalmente, você tem que entregar no seu resultado também. Eu vi uma matéria, até depois o Gabriel falou que o Gabriel ele teve então suporte do Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli investe demais, né, nessa parte de marketing médico, venda de curso online, e não só nisso, né, ele também é psiquiatra, médico psiquiatra. Mas eu vi uma matéria esses dias, não sei se você conhece um violinista que se chama Joshua Bell. Não sei se é assim que fala assim, mas é um dos maiores violinistas do mundo. Sim, já ouvi falar. O Joshua, há um tempo atrás, ele tocou durante mais ou menos 45 minutos dentro de uma estação de metrô. Né? O cara é o maior do mundo, ele tocou com um violino que valia mais de R$1 milhão. Só que ele tocou durante 45 minutos numa estação de metrô e 6 pessoas pararam para escutar ele, né? E o cara é muito bom. Ninguém sabia quem ele Ninguém era. sabia quem ele era. Há 3 dias atrás, ele lotou uma plateia lá, vendeu todos os ingressos, venderam em poucas horas, lotou, foi um dos maiores concertos da história e valia $100 cada ingresso. No total dessa tarde, ele juntou $20 quando ele tocou no metrô. Então, eu levo isso pra mim, que não basta você só ser bom. Você tem que passar a imagem que é bom também. E é isso que muita gente olha a questão do marketing médico, muitos profissionais, principalmente um pouquinho a moda antiga, não vê essa visão, que um marketing médico bem posicionado, com uma produção de conteúdo legal, cara, isso aí só te joga, porque o poder que as mídias têm hoje em dia de trazer, né, nossos pacientes para você é gigantesco. Né? Então, a missão não basta você ser bom, é obrigação sua como médico ser bom. Pelo menos eu penso assim. Sim. Mas você também tem que mostrar que é bom para conseguir um público maior. Exatamente. Quando você fala essa questão de mostrar, né? O doutor Zé falou sobre valor. O cliente vê que você está gerando um valor para ele. Não adianta nada você gerar um valor se você não consegue comunicar que você está gerando esse valor para o seu cliente, né? Sim. Então, eu penso, quando entra para falar sobre comunicação e valor, eu penso muito no quesito da embalagem. A embalagem é muito importante. Quando você chega no supermercado, você vai na fileira, por exemplo, dos detergentes, você sabe que aquilo ali é um detergente pela embalagem que ele apresenta. Com certeza. E nós, como médicos, não materializando o médico, assim, colocando o médico como um material, mas nós somos produtos. Com certeza. A gente, branding, né? a gente não sou médico ainda, mas você... Os pacientes vão consumir esse produto. Eles vão consumir o que a gente tem para gerar de valor para eles. Então, se a gente não tiver uma boa embalagem, que hoje, trazendo para os nossos dias, né, que é o Instagram, que essa é a porta de entrada para o cliente ver o nosso serviço, para o cliente ver o que a gente gera de valor, a gente não vai conseguir apanhar tudo aquilo que a gente deseja, né? Gerar o conteúdo, gerar valor para o cliente e fazer com que esse cliente venha até a gente. Perfeito. Certo? E assim, é um ciclo, né? É um ciclo de geração de valor, de conteúdo, que agrade o seu cliente, e aquele cliente vai recorrer a você, e assim ele vai ter um serviço bem feito, porque, como vocês falaram mesmo, não adianta nada a gente demonstrar ser algo que a gente não é. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Você tem que mostrar algo bom e tem que entregar algo bom. Da mesma forma que não adianta você entregar um serviço bom e não mostrar isso. Né? Sim. Não saber passar isso e mostrar que você está entregando algo bom. O mercado ele vai ficar saturado em qualquer área que você imaginar daqui a uns dias. Né? Então a medicina ela já está saturando. Né? Se você for olhar em médicos sem especialidades, a medicina já está saturando. Quantos médicos formam por ano hoje? Mais de Quantas 25 faculdades? mil, Né? por ano. Então são muitos médicos formando todo ano. Alguns vão fazer especialidades, outros não vão. Mas enfim, muitos vão para especialidades e às vezes eles vão chegar na sua especialidade e a sua especialidade vai estar saturada. E com certeza vão ter especialistas na sua área tão bons quanto você. Certo? Mas não adianta o cara ser bom se ele não divulgar o serviço dele, se ele não vender o que ele faz. Né? Então, você pode ser um ótimo cirurgião, fazer uma cirurgia perfeita, mas se você não souber divulgar isso e fazer o paciente ter vontade de fazer essa cirurgia com você, Perfeito. ele vai fazer com outro cara que está divulgando, que está
vendendo o produto dele melhor e está fazendo com que os pacientes tenham vontade de operar com ele. Então, a pessoa vê uma imagem ali, ela fala assim, nossa, que vontade de fazer cirurgia com esse cara, olha pra você ver que perfeição. Às vezes tem um cara na esquina que opera melhor do que ele, mas não sabe vender isso. Sabe vender. Né? Então, o mercado vai saturar e a gente tem que aprender formas de divulgar o nosso trabalho e de vender melhor o nosso trabalho. Obrigação, igual você falou, de ser bom profissional, de operar bem, de entregar um serviço de qualidade, a gente tem, mas a gente tem que saber vender isso para a gente estar por cima, para a gente sobressair em cima do mercado, hoje em cima dos outros profissionais. Perfeito. Né? Tem até, antes de falar, eu ia falar de um post que a gente fez no StartMed, convidar o pessoal do Instagram aí para seguir o StartMed Oficial, né? A gente fala sobre essas habilidades médicas aí que vão te levar a alta performance dentro da profissão, tá? Tanto para acadêmico quanto para médicos informados e até especialistas que a gente está traindo aí agora. Tá? Então fica aí o convite aí, StartMed Oficial. E dessa questão, Zé, eu gosto bastante de como você construiu a sua marca, né? A gente até publicou uma publicação do StartMed esses dias sobre a questão da Apple e da Samsung, né? Sobre a questão de branding de marca. O que simboliza na cabeça da pessoa quando consome esse tipo de produto. Quando você tem até que, já sei assim, a questão do paciente padrão ouro, todo mundo já vai te procurando sabendo da excelência do produto. A gente sabe que já tem pacientes vindo de todos os lugares para operar com você. A questão igual da Apple e da Samsung, por que o iPhone, por exemplo, o iPhone 14 não mudou nada entre o iPhone passado, o iPhone 13. Já a questão da Samsung trouxe várias inovações em torno disso. Mas por que ainda, mesmo até a Apple vendendo celulares sem carregadores, por que ainda o público busca mais celulares da Apple, mais iPhones, do que o Samsung que está oferecendo inovação? Né? Porque a questão de que a ideia que a Apple passa ali por trás, a satisfação de ter um iPhone ali por trás, a brand, a marca que aquilo ali te passa, faz o produto entrar um pouquinho do estilo de vida do que é ter um Apple, a subir como se fosse de categoria realmente. Sim. E eu acho que quando você traz desejo de consumo. Um desejo de consumo. Eu acho que quando você traz, por exemplo, a questão do paciente padrão ouro, você já deixa o paciente todo acolhido ali. Né? O paciente só sabe curtir o resultado dele. Você atende ele de várias outras formas ali que o paciente não tem como não ficar realmente acolhido. Sim. Tá? Eu queria ver, então, mudando assim, de um assunto, outro skill que você acha relevante nessa questão aí, que te levou, né, a crescer, tanto como profissional, como especialista. Eu acho que a questão é você gerar valor àquilo que você está entregando. Né? Então, acho que você tem que gerar valor àquele produto que você está vendendo, né, para o paciente. Então, assim, hoje eu tenho a minha tabela de valores de cirurgias e tudo mais, quando eu vou passar um orçamento para o paciente, e às vezes tem aquela discussão com o paciente, você não consegue me dar um desconto e tal, não sei o quê. Então a conversa que eu tenho com o paciente é o seguinte, mas por que eu vou te dar desconto? Olha o tanto de coisa que eu estou te oferecendo. Então, em vez de eu discutir desconto com o paciente, eu discuto o seguinte, olha, se você for operar com outro médico, você não vai ter as cintas inclusas no seu orçamento, você não vai ter as medicações que você vai tomar no pós-operatório já inclusas no seu orçamento, você não vai ter esse acompanhamento com o fisioterapeuta, com a nutricionista. Então, a gente está te entregando um serviço completo, entendeu? Então, você não está pagando por uma cirurgia, entendeu? Você está pagando por um tratamento completo. Esse tratamento, ele começa antes do procedimento cirúrgico. Às vezes, a gente tem paciente que tem que perder peso, minha nutricionista já começa a acompanhar, já começa a auxiliar o paciente na perda de peso, bioimpedância, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, para avaliar como está a evolução desse paciente. Suplementação pré-operatória, o paciente já chega na cirurgia suplementado, sulfato ferroso, vitamina K e tal, então tudo que o paciente precisa para ter um pós-operatório tranquilo. Então o tratamento ele começa antes e a gente continua acompanhando esse paciente até 3 meses depois, e se preciso 6 meses e se preciso 1 ano. Então assim, o paciente operou uma mama comigo agora, quer operar um abdômen ano que vem, ele não vai pagar consulta de novo. Perfeito. Entendeu? Ele já é um cliente meu, entendeu? Eu não preciso receber a consulta dele de novo. Ele já consultou, ele já fez uma cirurgia, ele quer fazer outra. As portas do consultório estão abertas para ele. Então, a hora que ele quiser chegar lá, olha, eu quero fazer uma cirurgia com o doutor. Já é um paciente meu, minha secretária não cobra consulta de novo, ela agenda um horário para ele, ele tem prioridade, porque ele já consome o meu produto.
É diferente de uma pessoa que quer entrar para consumir ainda. Ela não consumiu. Ela quer consumir. Entendeu? Então, o paciente que já consome meu produto já é um cliente meu fixo. Ele nunca sai de perto de você, né? Ele nunca sai de perto de mim e as portas da clínica estão abertas para ele. Entendeu? Uma lição que eu trouxe da faculdade com um professor que eu tive é que jamais você deve correr do paciente. Pelo contrário. Aquele paciente que é chato, que ele te cobra, que ele pega no seu pé, que ele reclama de tudo, é o paciente que você tem que trazer ele mais perto de você. Você tem que trazer ele para você. Você tem que tratar ele da melhor forma possível. Você tem que trazer ele na palma da mão. Porque aquele paciente, se você conseguir fazer ele virar seu fã, vai ser o paciente que vai falar melhor de você para todo mundo. Com certeza. Tá? E às vezes aquele paciente que chega lá, que é bonzinho, que não sei o que e tal, que não discute nada, que não reclama de nada, às vezes ele não vende seu produto para outra pessoa. Às vezes ele não está fazendo propaganda sua. Entendeu? Cara. Então, jamais fugir do paciente e entender quem é aquele paciente que tem desejo de consumo pelo seu produto. Show. Eu tenho paciente que me manda mensagem, que responde todos os meus stories, que todo dia manda. Um dia eu vou realizar meu sonho de operar com você, um dia eu quero estar aí. Então, é um paciente que tem desejo de consumir o meu produto. Diferente daquele paciente que, eu tentei marcar a cirurgia com fulano ali, mas não deu certo, vou marcar com esse aqui mesmo. Esse paciente não é seu fã. Esse paciente não tem desejo pelo seu produto. Entendeu? Ele não tem a vontade de consumir o que você está vendendo. Então, esse não é o tipo de cliente ideal que você tem que ter. Entendeu? Então, eu acho que você tem que cultivar o tipo de paciente que você quer perto de você. Show. Né? E você tem que vender um tratamento mais completo possível para aquele paciente. Cara. Eu acho que o dinheiro ele vem em segundo plano. Quando você entrega um tratamento melhor, você vai ser bem remunerado por isso. Quando você pensa no dinheiro primeiro e só quer ganhar dinheiro em cima de tudo, eu acho que você acaba afastando as pessoas de você. Perfeito, cara. Olha que insight foda. Fantástico. Cara, nunca você vê isso na faculdade. Você teve um insight aí de venda, você montou né, querendo ou não, aí por trás disso aí tudo, você acolheu seu paciente todo, teve um insight de venda, um funil de venda ali que você acompanha, deixa o paciente aquecido em todos os momentos ali, saca? Muito, muito foda. Eu quero até escutar, porque o Gabriel, ele entrou fez um curso, ele tá me contando sobre isso esses dias, do Ítalo, né, do Marcílio, e fala justamente sobre algumas coisas que você já se diferencia posteriormente. Né? Eu quero que você me conte um pouquinho aí, Gabriel, porque cola muito com isso aí. Eu acho que esses dois insights assim, vai ser muito legal. Cara, ele foi contando aqui, isso que ele falou do paciente, eu fui transpondo para a área que eu penso, né, que é a psiquiatria. Que é uma coisa sensacional isso, você atender o paciente. Diferenciado, né? E pensar no paciente, não só ele diante de você ali, você pensar no seu paciente antes da consulta, pensar nele dentro da consulta e no pós-consulta. Como isso é importante. Com um paciente psiquiátrico, por exemplo, eu vou atender esse paciente, eu não posso atender ele dentro do meu consultório e deixar com que ele vá embora sem prestar um suporte para ele após a consulta. Sem mandar uma mensagem para ele falando que eu estou preocupado com ele. Aqui, eu notei que você evoluiu, vamos continuar trabalhando, vamos continuar nesse sentido. Incentivo, né? E outra coisa que ele falou, que eu achei muito interessante também, que é a equipe multidisciplinar, né? Que ele falou que já aborda o paciente antes da consulta, para esse paciente já chegar suplementado, para esse paciente já chegar preparado para a consulta. Como que eu trago isso para dentro da psiquiatria? Como que eu trago isso para dentro de outra especialidade médica que eu desejo? Então, essas são coisas que a gente tem que pensar como acadêmicos e como profissionais. Sim, claro. A gente tem que pensar nisso, né? Pô, como que eu faço para esse paciente meu já ser acolhido pré-contato comigo? Como que eu faço para, no pós-atendimento, ele permanecer junto comigo? Porque esse paciente é um potencial vários outros pacientes. Sim. Igual o doutor falou, esse paciente vai te indicar para outras pessoas. Sim. Apesar das redes sociais serem uma grande janela, né, de visão. As redes sociais é uma janela gigantesca. Eu acho que hoje 70% dos pacientes que chegam no meu consultório já tiveram algum contato comigo através das redes sociais, já me viram na rede social, já pesquisaram meu Instagram, já pesquisaram o site. Mas eu estava até falando isso com o Biel, que quando você opta por trabalhar no interior, você vai ver que a forma de trabalhar ela muda um pouco de uma capital, por exemplo. Então, no interior tem aquela questão do boca a boca ainda vale muito.
Só que o boca a boca ele é ingrato, Com entendeu? certeza. Ele é ingrato. Então, assim, você precisa de 100 pessoas falando bem de você para você ganhar um cliente. E se uma pessoa falar mal, você perde 10, entendeu? Então, o boca a boca ele é muito ingrato, então você precisa que ele seja feito de forma muito bem feita, entendeu? Você precisa conquistar um boca a boca muito bem feito para que tenham mais pessoas falando bem do que falando mal e que você consiga mais ganhar do que perder pacientes, tá? Então, isso é muito complicado e fazer isso no interior é muito difícil. Em capital, uma pessoa falando mal de você, isso ecoa pouco, porque o espaço é muito grande, é muita gente. Agora, no interior, uma pessoa que estiver falando mal, isso ecoa de uma forma gigantesca. Pode ser até uma informação falsa que a pessoa está falando. A pessoa nem te conhece, mas isso ecoa de uma forma tão gigantesca que te prejudica. Com certeza. No seu dia a dia ali. Então, interior é diferente para trabalhar, não é igual capital. Perfeito, perfeito. Cara, tanto insight que a gente já tá pegando aqui hoje, que é isso? E, Zé, então, fora dessa questão do marketing, né, a gente tem várias outras coisas, você já mexe com gestão de clínicas, né? Eu queria não só escutar dessa parte, uma terceira habilidade que você acha importante, se já achar que quiser complementar mais uma coisa, essa questão do marketing, sobre essa questão de agregar valor, que também você falou, né? Sim. Fidelização de pacientes, que isso aí tudo a gente já viu junto ali, é um combo, tá? Outra coisa que ele tava falando aqui, que me veio à cabeça, que eu lembrei aqui, é a questão de delegar funções. A gente tem que entender que você como médico, na sua clínica, talvez você vai ser o cabeça lá dentro, né? Você vai ser o final da fila ali dentro. Então, você tem que saber delegar funções, porque o seu dia, ele só tem 24 horas. Se você querer abraçar o mundo e fazer tudo, você não consegue. Então, tem função hoje que não é minha mais. Eu estava falando, a equipe multi. Eu não discuto com o paciente mais o que ele pode e o que ele não pode comer. O paciente me pergunta assim, doutor, o que eu posso comer depois da cirurgia? Pergunta para nossa nutricionista. Ela tem uma nutricionista que ela tem o acesso a hora que ela quiser, que vai explicar para ela o que ela pode comer ou não. Porque se eu não colocar na minha cabeça, eu até sei o que ela pode e não pode comer. Você tem que saber. Mas você tem que deixar a paciente consumir aquele profissional que você está colocando ali para atender ela. Então, hoje eu não discuto isso com o paciente no consultório. Então, diminui meu tempo de consulta com isso. Doutor, quantas drenagens que eu vou ter que fazer no pós-operatório? Quem passa essa informação é minha fisioterapeuta, não sou eu. Entendeu? Porque eu tenho que ter tempo para operar. A minha função é operar bem. Você é especialista nisso, né? Tá sendo sou especialista em operar bem. Entendeu? Se eu for perder meu tempo marcando retorno, pedindo feedback, passando dieta, passando orientação para o paciente, eu não vou ter tempo para operar, eu vou estar cansado no final do dia e não vou ter feito metade das coisas que eu tenho que fazer. Então eu tento focar o meu tempo em operar bem e treinei a equipe para fazer o resto das funções que o paciente precisa ter essa assistência, mas que eu não tenho tempo para fazer. Então, assim, é até engraçado às vezes os pacientes falam assim, doutor, você não estava operando ontem não? Eu falei, tava, por que não? Porque eu mandei mensagem no seu Instagram e você me respondeu tal hora da manhã. Eu falei assim, era eu 2, né? Então, assim, tem toda uma equipe por trás, respondendo Instagram, respondendo mensagem, pedindo feedback dos pacientes, passando orçamento, passando dieta, passando orientação. Então, não adianta você achar que você vai chegar lá em cima sozinho. Não chega. Show. Eu acho que você tem que saber delegar a função e tem que montar uma equipe e essa equipe tem que trabalhar em harmonia. Porque se uma pecinha ali estiver desencaixada, falha. Né? No início eu cheguei, era eu sozinho, eu que ligava no hospital para marcar a cirurgia, eu que combinava com o instrumentador que ia me ajudar, entendeu? Eu que mandava mensagem para o paciente para marcar o retorno, e aí eu vi que eu não estava dando conta. Enrolava toda a sua... Esquecia de paciente, esquecia de marcar no hospital e o negócio desenrolava todo. Então hoje, eu tenho alguém que liga para comprar as próteses, eu tenho alguém que liga para comprar as cintas, eu tenho alguém que marca no hospital, então eu tenho alguém para fazer cada função disso, e a minha função hoje é saber operar bem, ponto final. Show. Eu tenho até um cliente meu, né? Pra quem não sabe, eu já tenho uma empresa que vai nessa parte de marketing digital voltado para médicos. E ele me procurou esses dias justamente para isso. Ele me falou que ele chegou no momento, só que ele falou que consumiu um curso, chegou no momento e que ele percebeu essa dor dele. Que chegou no momento que ele estava pegando tudo para ele e ele não estava conseguindo fazer o trabalho dele direito, tá?
Ele, inclusive, é ortopedista. E não conseguia delegar essa função. Depois que ele percebeu que precisava fazer isso, disse que doeu bastante, porque achava que aquilo era parte dele. Mas a partir do momento que ele veio me procurar para cuidar das mídias dele, a partir do momento que ele começou a delegar funções, não só na questão das mídias sociais, mas a questão da secretária, né? Uma equipe também multidisciplinar, não é por conta dessa coisa igual o Zé faz, mas a partir do momento que ele começou a delegar função, ele tirou as coisas só dele, deixou de centralizar as coisas nele e focou um pouquinho mais no trabalho que ele tem que realmente realizar. Realizar bem o trabalho bem feito e focar também em outras coisas que ele tem que viver, cara. Ele tem uma vida social ali por trás também. Isso ele não estava se desgastando tanto. Ele falou pra mim que não estava conseguindo sair com os amigos dele mais, pra tomar uma cervejinha de vez em quando, pô. Não estava conseguindo viajar mais. Então, a partir do momento que ele fez isso, começou a delegar funções pro pessoal especialista nisso, ele conseguiu fechar mais pacientes com ele. Tá? Conseguiu ter mais tempo para viajar, para curtir a família. E uma coisa que ele falou bastante, que ele não tinha tempo para os filhos dele. Então, a partir de agora, ele já consegue tirar, principalmente no final de semana, para os filhos dele, que agora ele usava o final de semana para cuidar dessas coisas. Que embolava tanto que ele tinha que usar o final de semana. Que ele tinha que usar o final de semana. Acho que tem que ter equilíbrio. Realmente, eu acho que o equilíbrio é importante. Se você não tiver em equilíbrio, corpo, mente, alma, tudo, eu acho que começa a falhar mesmo. Você tem que ter tempo para cuidar da sua saúde, você tem que ter tempo para comer bem, você tem que ter tempo para descansar, você tem que ter tempo para aproveitar, você tem que ter tempo para estar com os seus. E eu acho que se você começa a consumir esse tempo só com trabalho, o trabalho vai te consumindo também. Perfeito, perfeito. E, Zé, deixa eu te perguntar a questão aqui que, igual, é uma dor de bastante dos médicos, queria até escutar o Gabriel também um pouquinho, mas essa questão financeira, que a gente se embola bastante, não é tanto o foco aqui, mas a gente se embola bastante a isso. Então, eu queria saber como é que você faz, como é que é essa questão sua de investimento, né? Como é que funciona isso para você aí? Tá. Eu fui desenvolvendo o meu pensamento em relação ao investimento aos poucos. Porque eu vi o seguinte, todo professor meu, todo médico que eu convivia, o cara ficava assim, medicina não dá dinheiro, se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que investir em outra coisa. E aí eu via médico, colega meu, comprando franquia de Subway, eu via médico amigo meu investindo dinheiro em gado, eu via médico amigo meu montando loja de roupa. E eu, caraca, velho, então por que esses caras fez medicina? Entendeu? Não consigo entender por que os caras fizeram medicina para poder trabalhar com outra coisa. Não existe uma faculdade com maior tempo de duração do que a medicina, existe? Não. Então, assim, você fica ali 6 anos fazendo faculdade, eu fiquei mais 5 de residência, fiquei 11 anos me preparando para ser cirurgião plástico, para mexer com outra coisa. Então, eu invisto na minha área. Na sua área. Então, eu vou investir no que eu quero trabalhar, no que eu aprendi a trabalhar. Entendeu? Então, se eu consigo hoje ser um cirurgião plástico e ganhar dinheiro com isso, eu posso investir nisso e aumentar a equipe e ganhar mais dinheiro, trazer novos cirurgiões plásticos, aumentar a demanda de cirurgias, fazer um hospital de referência para cirurgia plástica. Para que eu vou comprar uma loja de roupa se eu não sei vender roupa? Entendeu? Perfeito. Então, eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem sua estratégia de investimento, mas a minha estratégia, velho, é que eu estudei 11 anos para ser cirurgião plástico. Show. Eu não vou bater a cabeça na parede querendo mexer com outra coisa que não seja da minha área. Entendeu? Eu acho que tem gente que faz agronomia, vai mexer com lavoura, beleza, é a área do cara. Entendeu? Tem gente que faz veterinária, vai mexer com animais, é a área do cara. Tem gente que faz administração e quer construir uma empresa, beleza, é a área do cara. Eu acho que dentro da nossa área da medicina, é lógico que a gente tem que ter uma visão aberta de mercado, de marketing e tudo mais, mas eu sei mexer com cirurgia plástica, eu estudei 11 anos para isso. Com certeza. Entendeu? Então, eu invisto na minha área, é lógico que eu acho que a gente tem que ter estratégias para isso, eu acho que tem que ter reservas, eu acho que tem que ter um seguro de vida, eu acho que você tem que ter tudo preparado, né? E para você não passar nenhum aperto, porque hoje, se eu ficar um mês sem trabalhar, eu não ganho nenhum centavo. Sim.
porque todo o dinheiro que eu ganho depende das minhas cirurgias. Você tem uma reserva de emergência? Eu tenho uma reserva de emergência e eu tenho um seguro de que, a partir do momento que eu ficar mais de 3 dias por algum problema de saúde sem poder trabalhar, eu recebo um valor mensal do meu seguro por isso. E esse valor mensal é baseado no meu gasto fixo por mês. Show. Né? Então é lógico que é o gasto básico, não é o gasto com coisas supérfluas, Sim. tipo viagem, roupa, essas coisas. Mas o meu gasto fixo, que é moradia, alimentação, né, saúde, se eu ficar mais de 3 dias por qualquer problema de saúde sem trabalhar, eu estou recebendo um valor ali do meu seguro de vida. Então, hoje eu não tenho nenhum dependente, por exemplo, eu não tenho filhos, eu não sou casado ainda, eu não tenho dependentes, mas eu tenho uma invalidez parcial, eu tenho um seguro de invalidez total. Então, eu acho que esse tipo de cuidado a gente tem que ter. Perfeito. Né? Não vejo nada de errado de médico que gosta de investir em outras coisas. Mas eu acho que então o cara não tinha que ter feito medicina, o cara Sim. tinha que ter feito aquela área que ele gosta de investir ali. Com certeza. Entendeu? Porque senão não compensa você fazer 6 anos de faculdade para depois, entendeu? Virar dono de franquia de Subway. Com certeza. Entendeu? E eu queria perguntar agora pro Gabriel, para justamente, acho que nosso tempo tá até esgotando, que temos acho que uns 5 minutinhos ainda. Queria ver com você, Gabriel, se você tem alguma coisa para complementar e também deixar um recado para a galera, porque eu sei que você já estuda sobre esses temas, né, desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento, tudo que a gente está falando aqui hoje, sobre essas questões de habilidades médicas, e você trazer um recado para a galera, porque muitas vezes o estudante de medicina que está ali, ou até o médico, só espera aprender essas questões depois que cai realmente, né, com o problema. Então, deixa o recado aí para ver o que você acha que a galera tem que fazer. Eu queria voltar um pouquinho aqui naquilo que o doutor estava falando sobre a questão da geração de valor, né, antes de dar um recado, que é, não há nada pior, né, do que a gente comprar um produto, pagar um preço por esse produto e achar que aquele produto não valeu o preço que a gente pagou por ele. Show. Então, quando o doutor falou de todo esse processo que ele tem no atendimento dele, eu falei assim, eu seria extremamente satisfeito de ser atendido por ele. Porque eu acho que o valor que ele cobra pela consulta é um valor menor do que o valor que eu estou recebendo de valor pelo que ele me passa. É um valor simbólico. Exatamente. Perfeito. Então, tipo assim, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar como profissional. Quando a gente for médico, a gente tem que se atentar a isso. Porque não dá pra o paciente, ele se sente feliz por receber algo que ele acha que ele não merecia por aquilo. Sim. E isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente quer ser bom em alguma coisa, chega 10 minutos mais cedo. A gente quer ser bom em algo, a gente tem que se dedicar além do que foi solicitado pra gente. Então, isso é um recado que eu deixo, né, para todos nós, né, acadêmicos, não deixar para depois as coisas, não deixar para se preocupar com aquilo no futuro, sendo que a gente pode se preocupar agora e se dedicar 101%, ao invés de se dedicar só 100%. Dar um pouco a mais do que aquilo que a gente é exigido de dar. A nossa média na faculdade é 70%, mas por que não 90%? Por que não 95%? Por que não uma média muito maior, né? Acostumado a fazer só o básico, né? Não é? Então, isso é uma coisa que a gente pode buscar. E esse é o recado que eu queria deixar pra galera. Não deixa pra depois, não. Não deixa pra buscar depois. A gente pode construir, o doutor mesmo falou isso, a gente pode começar a construir uma autoridade dentro da faculdade. Isso vai facilitar a nossa vida quando a gente estiver fora. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Os pacientes vão querer ser atendidos por a gente. Eles vão se sentir bem, né? Pô, estou sendo atendido por um cirurgião que é fantástico, vai me dar um serviço que vai me atender antes do consultório, até depois do consultório, ele vai estar se preocupando comigo. Perfeito. Então, não vamos deixar para depois, não. Vamos fazer melhor e melhor do que nos é exigido. Show. Né? Show Esse demais. é o recado que eu queria deixar para a galera. Beleza. E eu queria, Zé, pra gente, né, tem alguns minutinhos aqui ainda, eu queria já escutar de você assim, né, que eu acho que já deixou muito claro como é que a gente pode até fazer, né, aumentar os nossos dígitos aí, com tudo que tá aqui que a gente falou até agora, foi uma escadinha. Sim. Eu queria que você desse uma resumida aí, se faltou alguma coisa que você queira adicionar, e um recado final pra galera aí que tá assistindo a gente. Então, quando a gente você estava falando dos dígitos lá, né, eu acho que, igual ele falou, a gente tem que ter organização e eu acho que a gente tem que ter estratégia também, né?
Quando eu cheguei em Paracatu, ninguém me conhecia. E aí a primeira estratégia que eu tive para trabalhar aqui foi cobrar barato pela cirurgia. Então, se em Patos era 10, eu cobrava 5. Tá? Ganhava pouco com isso? Ganhava. Mas foi uma forma de fazer o público me conhecer. Sim. Então, o público ele consumia meu produto porque era barato. Né? Ninguém consumia meu produto porque era de qualidade ou porque me conhecia. Eles consumiam porque era barato. Mas não adiantava eu entregar um produto barato e de má qualidade. Então eu entregava um produto barato, mas tentava entregar com a mesma qualidade que era entregada fora daqui pelo dobro do preço. Show. Entendeu? Então eu acho que isso foi uma das formas que me ajudou a crescer em questão de volume de cirurgias. Sim. E aí gradativamente você pode começar a cobrar de forma mais justa pelaquilo que você está entregando de qualidade. Porque você já mostrou o que você tem para entregar ali. Então, acho que tudo vai da estratégia. Essa foi a minha estratégia. Show. Hoje, talvez, o preço que eu cobre seja similar de Brasília ou de Patos de Minas, por exemplo. Talvez seja o mesmo preço que seja cobrado fora. Mas eu já mostrei que eu consigo entregar uma qualidade igual ou até melhor do que os cirurgiões que operam nessas cidades. Show. Entendeu? Então, eu acho que você tem que estar equiparado não só aos melhores que tem no Brasil hoje. Mas você tem que tentar estar melhorando o que você faz a cada dia. Então hoje eu não tento só me comparar com os outros. Eu tento ver se no mês que vem eu consigo operar um pouco melhor do que eu operava esse mês. Nem que para isso eu tenha que comprar materiais novos, eu tenho que investir em tecnologias, eu tenho que fazer novos cursos para conseguir isso. Mas às vezes eu estou melhorando a qualidade que eu estou entregando e nem sempre eu estou aumentando o valor cobrado por isso. Tá? Eu acho que sempre, igual ele falou, você tem que às vezes entregar um pouco mais do que a pessoa espere que você entregue. Eu acho que isso é uma das grandes lições que a gente pode deixar hoje. E aí, para quem está na faculdade aí, que ainda não formou, que vai entrar no mercado de trabalho, que vai decidir sobre a sua residência e tudo mais, eu acho que sempre tentar ser melhor do que você mesmo cada dia que passe. A gente tem muitas referências. Hoje o Instagram te entrega referência demais. Você quer pegar um psiquiatra foda hoje, você vai no Instagram, procura o cara e segue o cara e fala assim, nossa, esse cara é muito foda, será que eu consigo fazer melhor que ele faz? E começa a fazer isso hoje, velho. É hoje, começar quanto antes possível, porque a corrida aí não é contra os outros, é contra você mesmo. Show. Então, e quanto antes você começar isso, mais você vai abrir sua mente, mais você vai se preparar para isso, e mais você vai ter consciência de mercado em relação a isso. Bacana. Então, pessoal, vocês estão assistindo a gente aí no Instagram, convido você já a conhecer a nossa página, né? Start Med Oficial. A gente está no Spotify com os podcasts. A gente está no YouTube agora também. Esse podcast vai estar todo para vocês, editado já no YouTube e também no Spotify. Então, você que é estudante de medicina, é médico, não importa se é especialista ou não, eu te garanto que a gente vai conseguir gerar valor para você. E vamos estar trazendo convidados de excelência, né, como o Gabriel, como o Dr. José Wilson, aqui sempre para vocês. E fica aí o recado, siga a gente aí nas nossas redes sociais, que com certeza a gente vai trazer um valor e algo a mais para você. O objetivo é encurtar todo esse caminho que você faz, tirar os erros também, né, que a gente comete vários erros aí, aprender com os erros. Né? Eu acho que a frase é que às vezes a pessoa está errando há 10 anos para conseguir acertar. E se você conseguir aprender com ela, às vezes você vai errar por um período menor de tempo, né? Então você vai encurtar o seu tempo de erro e vai aumentar seu tempo de acerto. Então é mais fácil aprender com o erro dos outros do que você tentar aprender sozinho. Né? Foda demais. Então beleza, pessoal. Vamos finalizando aqui o nosso podcast. Eu agradeço cada um aí que está nas plataformas digitais. Mais uma vez, siga a gente aí no nosso Instagram, Start Med Oficial. Quero agradecer aqui nossos convidados mais uma vez. Valeu. Dr. José Wilson, Gabriel. E até a próxima, né? Só chamar. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso estar aqui. Fechou? Valeu, galera.